Salve galera, sejam bem-vindos de volta e hoje vamos dar seguimento aqui com o desenvolvimento da nossa aplicação. Bom, se você tá perdido e não sabe do que se trata, basicamente estamos desenvolvendo este aplicativo, o Dev2Do, basicamente terá um fluxo de autenticação e operações de um CRUD. Então, caso você não tenha visto o primeiro vídeo, eu recomendo fortemente que pare um pouquinho e vá lá assistir para dar seguimento aqui com a aula. E hoje iremos estar construindo as rotas de registro e de autenticação do usuário. Vamos estar instalando aqui algumas bibliotecas para auxiliar a gente no nosso desenvolvimento. Vamos estar instalando aqui a .env para a gente conseguir estar utilizando variáveis de ambiente na nossa API. Vamos estar instalando aqui também a bcrypt, para a gente estar conseguindo criar um hash da senha do usuário, para a gente não salvar ela crua ali no banco de dados, sem nenhuma proteção. Vamos estar instalando também aqui a JSON Web Token, para a gente estar conseguindo gerar os nossos tokens e enviando para o nosso front como resposta. E por fim, vamos estar instalando aqui a Zod2JSON Schema, para a gente estar conseguindo integrar o Zod com o nosso Fastify. E maravilha! A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é importar o .env/config na raiz do nosso projeto, para que assim toda a aplicação a gente consiga estar acessando as variáveis de ambiente. E antes de dar seguimento com o desenvolvimento de fato, vou estar dando uma breve explicada de como vai estar estruturada a nossa API. Basicamente, vamos trabalhar com o modelo Repository Logic Controller. Basicamente, esse será o padrão de arquitetura do nosso projeto. A camada de Repository vai ser responsável por fazer a comunicação com o nosso banco de dados, as operações básicas, como insert, update ou get. A camada de Logic vai ficar toda a nossa regra de negócio. Isso é muito interessante, a gente estruturar dessa forma para a gente desacoplar a regra de negócio com a comunicação com o nosso banco de dados. Isso acaba deixando o projeto mais fácil de dar manutenção, e o fato do código estar desacoplado, uma camada sem saber diretamente o que a outra faz, ou qual biblioteca ou framework está utilizando, facilita muito na hora que a gente precisar fazer uma refatoração, uma troca de biblioteca, uma troca de ORM, por exemplo. E por fim, a camada de controller, que é a camada mais externa da nossa arquitetura, basicamente a camada que vai lidar com as requisições, é onde nós iremos receber os parâmetros que irão vir das requisições e também vamos enviar de volta a nossa resposta. Então vamos lá começar com o desenvolvimento. Antes de tudo, vamos estar englobando toda a nossa configuração aqui dentro de uma função que auto se chama. Vamos estar colocando aqui uma função async, porque existem algumas configurações que elas são assíncronas, como por exemplo a inicialização aqui do nosso banco de dados. Então é importante colocar um await, e para isso a gente precisa estar englobando dentro de um método assíncrono. Existem várias formas de fazer isso, poderíamos estar criando aqui uma classe também, mas vamos fazer da mais simples, que é basicamente essa. Agora vamos estar criando aqui a nossa pastinha para a gente colocar os nossos repositories dentro de src. Repositories. Maravilha, vamos estar criando aqui agora Logic, por fim, Controller. Primeiro de tudo, vamos estar criando aqui no nosso type ORM a entidade que irá representar o usuário, que a gente possa assim estar utilizando ele para fazer as operações no nosso banco de dados. Vamos estar começando aqui com Export Class User, tá criando aqui uma classe com o nome de User. Vamos estar colocando aqui um decorator de Entity do próprio type ORM, e aqui dentro nós passamos um string com o nome da tabela em que a nossa classe irá estar representando o nosso banco de dados. No caso aqui será a tabela de usuários. Detalhe importante, reparem que no vídeo eu coloquei user no singular, mas na verdade é users no plural, e é basicamente o nome da tabela que nós colocamos aqui na nossa migration. Passando só para fazer esse disclaimer rápido. Maravilha, agora vamos estar colocando aqui as propriedades do nosso usuário. Caso vocês estejam com dúvida, aqui na nossa migration nós temos aqui quais colunas nós criamos. Então vamos dar seguimento aqui. O ID é basicamente um number. Aqui em cima vamos estar colocando os decorators de primary Generated Column. Com esse decorator, basicamente estamos dizendo para o nosso ORM que essa daqui é a coluna primária da nossa entidade, que ela vai se autogerar conforme nós formos inserindo dados dentro dela. A seguir, vamos estar colocando aqui name, string. Em cima vamos estar colocando outro decorator, column. E dentro vamos estar passando algumas propriedades, que é basicamente o name, o nome da coluna. Vamos estar passando aqui também o type dela, o tipo, que é basicamente um varchar, um string. Vamos estar passando aqui um nullable, que é false, que o nome é obrigatório. Nós não vamos estar deixando o usuário cadastrar aqui sem o nome. E vamos só simplesmente copiar aqui, e-mail, mesma coisa, nullable, e por fim a senha. Password, vai ser um varchar. E aqui vamos estar colocando também o created at, que vai ser do tipo date, create date column. E é para toda vez que a gente inserir um dado dentro da nossa tabela de usuários, ele já vai vir com created at preenchido automático. E maravilha, nossa entidade do type ORM criada com sucesso. Agora vamos estar inicializando aqui o nosso Docker Compose up para o nosso banco de dados estar rodando. E vamos abrir um novo terminal aqui e rodar um yarn dev para ver se está tudo ok. E maravilha, nossa API já está rodando na porta 3001. A próxima coisa que nós vamos fazer agora é construir a nossa camada de repository. A camada de repository vai ser auth.repository.ts. Vamos estar criando aqui uma classe export class auth repository. E maravilha, aqui dentro da camada de repository vamos estar criando uma pasta nova chamada interfaces, onde nós iremos criar as interfaces das nossas classes. Vamos estar criando aqui auth repository.interface.ts export interface auth repository
Essas interfaces aqui serão mais ou menos como contratos. Nós iremos estar colocando aqui todos os métodos que irão estar dentro da nossa classe, como por exemplo a de create user, que irá retornar uma promise e um usuário. Vamos estar colocando aqui dentro também. Ela vai receber alguns parâmetros, como por exemplo os dados do usuário. Vamos estar criando aqui em cima uma interface, export, interface, create user params. Basicamente vai ser o nome do usuário, vai ser uma string, o e-mail do usuário, que também será uma string, por fim, a senha do usuário. É sword string. Maravilha. Vamos estar pegando aqui, passando aqui para o user. O outro método que nós vamos estar colocando aqui dentro é o find by email. Basicamente, esse método irá retornar uma promise user e ele irá receber o e-mail do usuário. Maravilha. Agora, com essa interface criada, nós iremos estar colocando um implements aqui na nossa classe de Alpha Repository. Implements, dá uma importação aqui. E reparem que ele vai estar estourando um erro para a gente. Como nós estamos passando uma interface para a nossa classe e os métodos que nós definimos lá dentro ainda não existem, ele está reclamando aqui. É basicamente, se nós colocarmos aqui uma correção rápida, ele vai criar os métodos crus para a gente sem nada. Mas não é isso que a gente quer. Vamos estar criando ele aqui na mão para vocês verem como é que é feito. Antes de tudo, vamos só estar mudando o nome aqui. Alpha Type ORM Repository. Vamos estar colocando aqui o type ORM. Eu acredito que seja interessante a gente colocar isso aqui na nossa classe. Vamos estar seguindo aqui. Async. Vamos ver qual é o nome do nosso método. É create user. Create user é basicamente um método que nós vamos receber aqui o usuário, user. E aqui ele espera receber esse create user params. Vamos estar importando aqui o create user params. Agora aqui dentro da nossa função, vamos estar englobando toda a execução dela em um try catch, para caso aconteça algum erro, a nossa API não quebre, ele capture e mostre pra gente o que de fato está acontecendo. Vamos no momento simplesmente tá colocando um throw new erro. Essa daqui definitivamente não é a melhor forma de nós estarmos lidando com erro no back-end, porém, se fôssemos criar aqui erro handlers e erros customizados para cada um deles, iriam demorar muito, então vamos estar utilizando aqui dessa forma. Mais para frente, quem sabe eu integro aqui uma forma mais sofisticada de estar tratando esses erros. Vamos estar colocando aqui falha ao criar o usuário. O próximo passo que iremos estar fazendo aqui dentro da nossa classe de repository, vamos estar criando aqui uma propriedade nova do tipo private, chamada user repository. A tipagem dela basicamente será o repository do type ORM, passando aqui a entidade em que nós iremos estar manipulando, e dentro da nossa função construtora, vamos estar setando o valor dessa propriedade. This.userRepository vai ser igual ao appdatasearch.getRepository, passando aqui a entidade que a gente vai estar manipulando com esse repository, que agora a gente vai voltar no nosso método de createUser. Tá colocando aqui um const user created igual a await this.userRepository.save. Vamos estar passando aqui dentro o usuário que a gente vai estar recebendo como parâmetro. Vamos simplesmente dar um return aqui no user created. Maravilha. Vamos só estar tipando aqui explícito o que ele vai estar retornando, promise de usuário. Vamos estar criando aqui o nosso próximo método, async find by email, onde ele vai receber o e-mail do usuário como prop string, e ele vai estar retornando aqui pra gente uma promise de user. Aqui dentro vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos ali na create user, vamos estar englobando no try catch, erro. E aqui vamos basicamente dar um throw new erro, falha ao buscar usuário. Maravilha. Próximo passo aqui, const user igual a await this.repository. Vamos estar acessando o nosso repositório no método find one. E aqui dentro vamos estar passando como parâmetro um objeto com um where. E no where nós vamos estar querendo pegar o usuário que tem o e-mail igual ao que nós vamos estar recebendo aqui no nosso parâmetro. Vamos estar dando um return user. Vamos só dar uma olhada aqui, ver o que ele está reclamando. Find by... Tínhamos escrevido o nome errado aqui. E agora, como podem ver, a classe parou de ficar apontando erro pra gente, porque todos os métodos que nós tínhamos mapeado na nossa interface, nós já criamos aqui, basicamente, o método de criação de usuário, o método de busca de usuário pelo e-mail. Então, por hora, isso daqui será tudo na nossa camada de repository. Vamos agora para nossa camada de logic, que é onde ficarão nossas regras de negócio, nossas validações. Vamos criar aqui na pasta que nós já criamos anteriormente. Vamos estar criando aqui uma auth.logic.ts. Vamos estar criando uma classe, export class auth logic. Basicamente, dentro da nossa auth logic, teremos aqui uma propriedade privada, private auth repository. Basicamente será uma instância da auth type ORM repository que nós criamos agora há pouco, agora aqui na nossa função construtora. Vamos estar setando ele, esse ponto igual a uma nova instância do auth type ORM repository. Maravilha. E aqui dentro a gente vai estar criando alguns métodos, como por exemplo o método de criação de usuário. Basicamente será async create user. E aqui dentro basicamente iremos estar recebendo os dados do usuário. Então vai ser basicamente o create user params, aquela mesma interface que nós criamos anteriormente na nossa camada de repository. Podemos estar reaproveitando ela aqui. E maravilha. Agora reparem o seguinte, aqui na nossa camada de logic nós precisamos fazer algumas validações antes de fato criarmos o usuário, como por exemplo se o usuário já existe ou não.
porque nós não vamos poder estar criando dois usuários com o mesmo e-mail no nosso sistema. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é checar se o usuário já existe. Vamos fazer o seguinte, const user already exists. Vamos basicamente estar fazendo um find. Vamos estar pegando aqui a nossa auth repository.find by email. Vamos estar passando aqui o user.email e vamos estar colocando aqui um if user already exists, ou seja, se ele de fato retornar para a gente um usuário, então nós vamos simplesmente dar um throw new error aqui, passando a mensagem, o e-mail já está cadastrado. Caso não caia nesse nosso caso de erro, vamos dar seguimento com a execução do nosso código normalmente. Vamos estar encriptando a senha do usuário antes da gente salvar no banco de dados de fato. Vamos estar criando aqui uma nova constante, encrypted password, onde nós vamos estar importando aqui um método do bcrypt, from bcrypt. Vamos estar importando aqui o método hashsync. Basicamente vamos estar passando aqui para ele a nossa senha user.password e vamos estar passando aqui também um segundo parâmetro. E basicamente se trata de um salt, que é um valor aleatório que irá ser adicionado no hash da nossa senha. Para dar seguimento aqui, a gente vai basicamente fazer o seguinte, const user created igual a await.auth repository.create user. Vamos estar passando aqui basicamente os dados do usuário, ou seja, o nosso user. Vamos estar rodando um spread operator aqui. Porém, em password, ao invés de aproveitarmos a senha que ele enviou pra gente, vamos estar colocando aqui a nossa encrypted password. E show de bola. O próximo passo que nós vamos fazer é basicamente criar um JSON Web Token para a gente estar enviando na resposta da nossa rota. E para isso, vamos estar importando aqui o método sign do JSON Web Token from JSON Web Token, importando ele aqui. Vamos estar criando aqui const token igual a sign. Primeiro parâmetro, ele espera receber um objeto com os dados que nós iremos estar criptografando aqui no nosso token. Basicamente, vamos estar passando aqui o ID do usuário, userCreated.id. Vamos estar passando aqui também o e-mail dele, userCreated.email. No segundo parâmetro, ele espera receber uma chave secreta que vai ser utilizado quando o nosso usuário enviar o token de volta para nossa API, para a gente validar se o token é de fato verídico ou não. Para isso, eu criei aqui uma .env, onde a gente vai estar colocando aqui a nossa app secret key. Vamos estar colocando aqui uma string dev sudo. Esse valor pode ser qualquer coisa, mas lembrando que ele tem que ser secreto, por isso que a gente salva nas variáveis de ambiente e não direto no nosso código. Vamos estar voltando aqui no nosso site, vamos estar colocando aqui o process.env, o nome da variável que a gente criou agora há pouco. No caso aqui é app secret key. E maravilha. E o último parâmetro que nós vamos estar passando aqui para dentro do nosso sign é basicamente o tempo que o nosso token vai ser válido. Basicamente aqui o objeto que ele espera receber com um expires in. Ele espera uma string. Vamos estar colocando aqui 365 dias. E o tipo de algoritmo que vai ser utilizado para gerar o JWT. Eu tô até com uma colinha aqui, vamos estar utilizando este daqui, HS256, e perfeito. Já estamos gerando aqui o nosso token. Vamos estar criando aqui dentro de SRC agora uma pasta para a gente estar salvando as interfaces globais aqui da nossa aplicação. Aqui dentro a gente vai estar colocando uma auth response. Vamos basicamente estar mapeando a resposta dos nossos métodos de login e de registro. Export interface auth response. Vamos estar basicamente mandando para o nosso front o usuário, ou seja, o user, e vamos estar mandando aqui também um token. Um detalhe importante aqui, não é interessante a gente estar passando aqui como parâmetro das nossas interfaces as classes vinculadas diretamente com o nosso ORM. Isso vale para qualquer tipo de lib ou framework que você esteja utilizando. O ideal é que a aplicação no geral fique mais desacoplada possível de frameworks ou bibliotecas. Então o correto aqui seria a gente criar uma interface específica do usuário dentro da nossa aplicação. Porém, para o vídeo não se estender muito, a gente vai estar utilizando aqui a classe do nosso ORM mesmo, mas fica aí a dica para vocês. Vamos estar pegando aqui essa auth response, vamos estar voltando aqui no nosso método e colocando aqui um prompts. Basicamente, o nosso create user irá retornar para a gente o usuário e o token. Então, vamos simplesmente estar colocando aqui um return token user created. E maravilha! Nossa lógica de cadastro de usuário está pronta. Agora vamos estar criando aqui o método de login do usuário. Vamos estar colocando aqui async login. Vamos estar aqui o método assíncrono de login. Aqui dentro da nossa pasta de interfaces, vamos estar criando uma nova, que é basicamente o auth login request.ts export interface auth login request, que basicamente vão ser os dados que a nossa API irá receber do front-end quando o usuário realizar o login de fato, que é basicamente o e-mail, string e a senha, password auth login request. Vamos estar voltando aqui e passando para dentro dos parâmetros do nosso método. Ele irá receber esse auth login request, basicamente com o e-mail e com a senha. Primeiro de tudo que nós temos de fazer aqui é validar se o usuário de fato existe. Então vamos estar colocando aqui const user igual a await this.auth repository.find by email. Vamos estar passando aqui o e-mail como parâmetro. E vamos estar colocando aqui um if
que é basicamente, caso o usuário não exista, vamos estar dando um throw new error, enviando a mensagem que o usuário não encontrado. Perfeito. Agora, caso o nosso código não caia nessa tratativa de erro, vamos simplesmente dar seguimento aqui. A próxima coisa que nós vamos ter de fazer aqui é validar as senhas. A senha que foi enviada no nosso front-end, vamos basicamente pegar a senha que foi enviada no nosso front-end e comparar com a senha que está salva lá no banco de dados. Para isso, vamos criar uma variável aqui, check password igual a. Vamos estar importando aqui no nosso bcrypt um método chamado compare. E o método compare basicamente espera receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro é basicamente a senha que nós estamos recebendo no nosso front. E o segundo parâmetro é a senha que nós registramos no nosso banco de dados. E esse compare aqui basicamente vai retornar um valor booleano pra gente. Então vamos colocar um outro if aqui embaixo. If check password. Se check password for false, a gente vai estar dando aqui um throw new error, mandando a mensagem que a senha está inválida. Bom, caso a senha que o usuário tenha enviado, de fato, seja a senha que esteja cadastrada no nosso banco, então a gente vai simplesmente dar seguimento com o nosso código aqui. Vamos estar criando um token de JWT, igual nós fizemos aqui em cima. Podemos simplesmente estar copiando aqui para facilitar a nossa vida. Const token, vamos só estar mudando aqui, só estar pegando aqui o user.id e aqui o e-mail, vamos apagar aqui, maravilha. E agora vamos tipar aqui o retorno do nosso método, igual nós fizemos aqui em cima. Ele vai retornar um promise of response. Ele está reclamando aqui porque nosso método não está retornando nada, então vamos ter que passar aqui para ele o token e o usuário. Agora, um detalhe muito importante que esquecemos de fazer aqui é o seguinte: da forma que nós estruturamos aqui, provavelmente vai estar funcionando direitinho. Porém, vamos estar enviando a senha do nosso usuário para o front-end. E isso daqui não é nem um pouco interessante. Vamos estar voltando aqui para o nosso método de create user. Antes de fazer o envio de fato aqui no nosso return, vamos estar colocando aqui um delete user created.password. Dessa forma aqui nós garantimos que a senha do usuário não vai ser enviada para o nosso front-end, que basicamente estamos apagando a propriedade de password de dentro do nosso objeto de user created. E basicamente a mesma coisa nós vamos fazer aqui no método de login. E maravilha, nossa regra de negócio a princípio está criada. Agora vamos passar para a camada de controller da nossa aplicação. Bom, aqui dentro a gente vai estar criando uma auth.controller.ts e aqui dentro a gente vai estar criando uma classe export class auth.controller. Dentro da nossa classe de controle, a gente vai estar tendo aqui a propriedade, que vai ser uma instância da nossa camada de logic. Então a gente vai estar colocando aqui private auth logic, que basicamente será uma instância de auth logic. Dentro do nosso construtor, a gente vai estar setando aqui this.authLogic igual a new authLogic. Vamos estar instanciando aqui. Vamos só fazer o seguinte, vamos só colocar aqui minúsculo. Vamos estar criando aqui o nosso create user igual a async. Aqui dentro, por se tratar da nossa camada de controller, um dos nossos métodos irão, por padrão, receber dois parâmetros do Fastify, que é basicamente o request, que é basicamente o Fastify request, e o reply, que é o Fastify reply. Basicamente, com o request, nós temos aqui acesso aos parâmetros que irão estar recebendo do lado do nosso front-end. Basicamente, aqui no create user, vamos estar recebendo diretamente do nosso body. Então, vamos estar colocando aqui user igual a request.body. Vamos estar colocando aqui um create user params. Vamos estar dizendo aqui que dentro do nosso body a gente vai estar recebendo o create user params. O próximo passo que nós vamos estar fazendo aqui é const. Vamos estar mudando aqui user data. Vamos estar criando uma nova variável aqui, user igual a await this.authLogic.create user, e vamos estar passando aqui a user data. E se tudo correu devidamente, vamos simplesmente estar dando um reply.send user. O próximo método que vamos estar criando aqui é o método de login, assim. Vamos estar copiando essa estrutura aqui em cima, simplificar a nossa vida, fechando aqui. Vamos estar pegando de dentro do nosso body novamente, user data igual a request.body as. Só que aqui agora vai ser um auth login request, que é basicamente aquela interface que nós criamos anteriormente. Foi basicamente mapeando os dados que o usuário vai enviar quando ele for fazer o login, que é basicamente o e-mail e a senha. Vamos estar criando aqui uma variável nova, const user igual a await this.authLogic.login. Vamos estar passando aqui o user data. Vamos só estar dando uma olhada aqui, o que o método espera. Create user params. Vamos estar chamando aqui o método login, passando o user data. E aqui vamos dar um reply.sendUser. Vamos estar configurando agora as nossas rotas. E aqui dentro de SRC, a gente vai estar criando aqui uma nova pasta chamada routes. E aqui dentro de routes, vamos estar criando a auth.routes.ts. Aqui basicamente vamos estar criando uma função. Vamos estar utilizando classe para simplificar a nossa vida. É export const configure. Vamos estar recebendo aqui dentro da nossa função uma instância de Fastify instance. Basicamente aqui dentro de Fastify, vamos estar colocando a route
Dentro de route, vamos estar passando alguns parâmetros, como por exemplo, a URL do nosso endpoint, que basicamente aqui vamos estar começando com a nossa rota de cadastro de usuário, vai ser /auth /register. O próximo método obrigatório, basicamente, será o método HTTP que vamos estar utilizando, como se trata de uma rota de login, então vamos estar colocando aqui post. Aqui em render, vamos ter que estar criando aqui uma instância da nossa classe de controller, então vamos estar colocando aqui const auth controller igual a new auth controller. Vamos só estar mudando aqui o nome da variável para ele não ficar dando conflito ali em cima. E aqui em render a gente basicamente vai passar o auth controller create user. Esse daqui será um método que nós iremos executar quando a gente bater aqui na nossa rota, que será o de cadastro de usuário. E agora falta a gente criar o nosso esquema de validação dos dados que a nossa API vai estar recebendo. Bom, basicamente para isso a gente vai estar aqui dentro de routes criando um arquivo novo chamado schemas. E aqui dentro de schemas vamos estar criando aqui um arquivo chamado auth.schema.ts. Basicamente aqui iremos criar todos os esquemas de todas as rotas que nós iremos receber referente à autenticação. Vamos estar colocando aqui export const auth register schema, que basicamente será uma instância de Fastify schema. Bom, e como nós colocamos aqui a tipagem na nossa constante, quando nós apertamos espaço S, que é o comando de espaço aqui, para ver as opções, ele dá pra gente todos os locais onde nós podemos receber os parâmetros na nossa API, como por exemplo no body, headers, params, query string, aqui vamos estar mexendo basicamente no body. Aqui dentro do body a gente vai estar invocando aqui o método zod_JSON schema para a gente estar convertendo aqui o nosso Zod para um JSON schema que é compatível com o Fastify. E aqui dentro a gente vai estar pegando aqui, a gente aqui vai estar importando o Z do Zod, é basicamente isso. E com esse Z aqui a gente consegue criar uma estrutura do tipo de dado que a gente espera receber aqui, que é basicamente um z.object. E aqui dentro de object nós podemos criar aqui a tipagem dos dados que nós esperamos. E dentro de object nós vamos colocar aqui o e-mail do usuário, que basicamente será um z.string .email, ou seja, tudo que for diferente do padrão de e-mail, por exemplo, teste@gmail.com, ele irá retornar um erro pra gente, por exemplo, se for simplesmente sem e-mail, enfim. O próximo dado que vamos estar tipando aqui é o name do usuário, z.string, e por fim a senha do usuário, password, z.string também. Vamos estar pegando aqui esse nosso register schema, voltando aqui nas nossas rotas e passando ele como parâmetro aqui para o nosso schema. Maravilha. Agora o que nós vamos fazer para facilitar a nossa vida futuramente, a gente vai estar criando um index aqui dentro de routes, index.ts. Aqui a gente vai estar criando uma função, export const register. Essa função basicamente vai estar esperando uma instância de Fastify instance. E basicamente a gente vai estar utilizando esse nosso index para registrar todas as nossas rotas que nós iremos criar, para a gente não ter que fazer de uma em uma. Então, basicamente a gente vai estar pegando aqui a nossa instância de Fastify, colocando aqui um ponto .register. Aqui, basicamente, ele espera receber uma callback com alguns parâmetros, como por exemplo a instance. Um segundo parâmetro, que seria basicamente o Fastify Plugin Options, que a gente não vai estar utilizando no momento, então vamos só colocar um traço aqui. E o terceiro, que é basicamente o done, que é basicamente para quando a gente finalizar de registrar as rotas. Agora a gente vai estar importando aqui, import as auth routes from ./auth routes. Vamos estar pegando aqui o auth routes.configure e passando para ele a instance. Aqui no final do método a gente vai simplesmente estar dando um done. E toda vez que a gente for criando e configurando nossas rotas, a gente vai estar chegando aqui e adicionando dentro do nosso registro. Já vai fazer automaticamente o registro das rotas para a gente. E aqui dentro da nossa camada de service, a gente vai estar voltando. Vamos estar importando aqui a nossa rota. Import as routes from ./routes. Vamos estar pegando o routes.register e passando aqui a nossa instância de Fastify, que é basicamente o nosso app. E com isso, teoricamente, as nossas rotas já devem estar de pé. Bom, vou estar utilizando aqui o Insomnia para fazer os testes das rotas que nós criamos. Pode estar utilizando aí o Postman ou alguma outra aplicação que vocês queiram. Vamos estar criando aqui um novo request do tipo post. Vamos estar testando aqui o nosso método de register, nosso localhost 3001 auth register. Primeiro teste que a gente vai fazer, vamos tentar executar a nossa rota sem passar nenhum parâmetro para ele. Teoricamente é para retornar um erro. E body must be object. Maravilha. O nosso esquema de validação funcionou direitinho. Vamos estar passando aqui agora um JSON para ele, basicamente com os dados do usuário, e-mail, teste@gmail.com. Vamos estar passando aqui um name, teste. Vamos estar passando aqui também a senha, password. Colocando aqui a senha, 1, 2, 3, e executando a rota. E olha só que maravilha, nosso usuário foi cadastrado. Como podem ver aqui no nosso banco de dados, na tabela de user, já foi inserido com sucesso. Nosso e-mail teste@gmail.com.
com a senha já com o hash criado e o create.js já preenchido. E por fim agora vamos estar criando aqui a nossa rota de login. Basicamente vamos estar criando aqui um novo esquema. Vai ser o login esquema. Vamos estar removendo aqui o nome do usuário. Basicamente o usuário irá enviar apenas o e-mail e a senha. Tá pegando aqui login esquema. Vamos estar copiando aqui o nosso Fastify route de register. Vamos estar mudando aqui o nosso endpoint. Basicamente será auth login do tipo post. Aqui em handler vamos estar mudando o método que a gente vai estar chamando. E aqui em esquema a gente vai estar colocando o login esquema que nós criamos anteriormente. E se nós voltarmos aqui no nosso Insomnia, fazemos aqui um novo request para nossa rota de login, enviando aqui o body, o JSON, o nosso e-mail, teste@gmail.com e a nossa senha, password 123. E executarmos, podemos ver que ele já retorna para nós os dados do usuário e o nosso token. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar um e-mail aqui que não existe para ver o que a API vai retornar para a gente. E olha só, usuário não encontrado, que basicamente caiu naquele caso de erro que a gente tinha previsto anteriormente, de caso a gente enviasse um e-mail que não existisse. E agora vamos fazer o seguinte, vamos passar um e-mail que de fato existe, porém com a senha incorreta. E por algum motivo ele retornou aqui pra gente os dados do usuário, mas eu acredito que eu sei por quê. Basicamente a função de compare aqui do bcrypt é uma função assíncrona, então acabou que a gente esqueceu de colocar o await aqui no compare. Vamos estar vendo aqui agora e a senha está inválida, maravilha. Vamos estar colocando aqui novamente a senha correta pra gente ver. Ele retornou os dados do usuário pra gente. E rotas de login, cadastro criado. Espero que vocês tenham gostado. Já curte e se inscreve aí no canal pra estar fortalecendo. E fica ligado aí para os próximos episódios. Na próxima aula nós vamos estar basicamente criando o nosso CRUD de fato. Iremos estar registrando as tarefas, atualizando e deletando elas. E até a próxima!